Veio de longe, amém? É uma bênção. Nós estivemos lá conhecendo a igreja, uma maravilha, né? Num sábado. E ele veio de longe. Itaim, né? Itaim Paulista, lá no fundão da Zona Leste. Então ele veio aqui para trazer uma palavra e pode ter certeza que você vai sair daqui transbordando, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pelo irmão. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, apresentamos o Daniel, a sua família, Senhor, o ministério do qual ele exerce, Senhor, cuidado que ele tem com as almas, com a igreja do Senhor. Usa teu filho, Pai, protege, livre ele de todo o mal, que nenhuma seta, Pai, nenhum dado inflamado do inimigo venha sobre a vida do irmão. Que não seja ele, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, usando ele mesmo, que ele seja usado e ousado a trazer uma palavra do Senhor nessa noite maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Primeiros irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, por esta oportunidade. Agradecer ao Vitor pelo convite. O Vitor não é nem amigo, o Vitor é irmão, amém? Sorriso de criança dele que alegra todo mundo, né? Deus abençoe a vida do Vitor. Louvar a Deus pela vida do pastor Mário, da pastora Betânia. Obrigado pela oportunidade, pela confiança, porque isso daqui é a coisa mais séria que você pode imaginar. Amém, queridos? Eu não poderia deixar também de agradecer à igreja por ter nos ajudado ali no nosso culto de jovens. Agradecer, queridos, de todo o coração, tá bom? A todos que foram, em nome da minha igreja, em nome dos meus pastores, eu quero agradecer. Obrigado aos músicos que foram, à banda, ao grupo de gesto, enfim, não dá para citar nomes, até porque eu não sei o nome de todos. Aos pastores que foram, faltou vaga lá na rua para tanto carro, né? E eu peço perdão também pelo horário que eu cheguei quase 8 horas, mas o irmão sabe, dia de semana, transporte público em São Paulo. Dizem que o sonho do carioca, tem algum carioca aqui? Tem algum carioca? Dizem que o sonho do carioca é morar perto da praia, o sonho do paulista é morar perto do metrô. Ou melhor, o sonho do paulista é comprar um metrô, é ter um metrô na porta da casa dele. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, eu prometo que não vou sair do tema, identidade, é o que nós vamos tratar hoje aqui. Capítulo de número 10, versículo de número 1, Mateus, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 10, versículo de número 1. Graças a Deus. Até que horas, por favor? Até que horas? Até a meia-noite. Tem alguém que fica até meia-noite aqui? Alguém? Então os irmãos vão ficar sozinhos, que daqui a pouco tem que ir embora para casa, tá bom? Tem que trabalhar amanhã. Graças a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 1, alguém achou? Todos acharam? Diz assim o texto sagrado. Então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda classe de enfermidades e doenças. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? E todos que creem podem se assentar, de preferência adorando e louvando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler traz a inscrição do nome dos 12 apóstolos de Cristo. Mas nessa noite, por falar de identidade, eu gostaria de falar apenas de 4, até por conta do horário. Todos nós sabemos que aonde Jesus ia, quando ele iniciou seu ministério, Jesus andava com uma grande multidão que o seguia. E são os próprios evangelhos que dizem isso, que Jesus ia de aldeia em aldeia e uma grande multidão o seguia. Mas eu gostaria de dividir essa multidão em 4 grupos. Eu não sei, talvez possa ser que você se identifique com um desses grupos aqui nesta noite. O primeiro grupo que seguia Jesus era o grupo dos curiosos, aqueles que iam só para ver se ele ia fazer algum milagre diferente, se ele ia curar algum cego, algum surdo, se ele ia fazer algum paralítico levantar. E tem muita gente que vem na igreja só por curiosidade, para saber se vai ter alguma novidade, para saber se vai ter alguma coisa nova, para saber qual vai ser o cardápio do culto. Quando ele sabe que o culto vai ser a mesma coisa, já conhece a liturgia, já sabe quem vai louvar, já sabe quem vai pregar, já
sabe o que vai pregar, já sabe o que vão cantar. Ele simplesmente diz, não vai ter novidade nenhuma, então hoje eu vou ficar em casa assistindo o futebol, assistindo Corinthians e Palmeiras. O segundo grupo que seguia Jesus era o grupo dos necessitados. Esse grupo, muitos deles voltavam para suas casas e não seguiam. Eles recebiam a bênção, recebiam a vitória, mas depois que recebiam, depois que eram curados, voltavam para suas casas e simplesmente desapareciam do mapa. Era o grupo dos necessitados. Uma coisa interessante é que Jesus nunca deixou de atender os necessitados. Todos que vinham até ele. O próprio texto dos evangelhos diz que uma grande multidão de necessitados vinham até Jesus para ser curado e receber uma bênção dele. E ele a todos atendia, mesmo sabendo que aqueles não ficariam, mesmo sabendo que aqueles não permaneceriam. E assim a igreja. A igreja é uma casa de portas abertas. Muitas das vezes, muitas pessoas entram, mas não ficam. Mas a igreja abraça, a igreja cuida, a igreja trata como um filho. Mas depois, enfim, cada um segue o seu caminho, todo mundo já é grande, já é de maior, já sabe o que fazer da vida. Eu só espero que você não escolha o pior caminho. Eu só espero que você não esteja fora dessas portas quando a última trombeta tocar. O terceiro, esse daqui vai doer um pouco, eu espero que a igreja aguente. Esse daqui vai doer só um pouquinho. O terceiro grupo que seguia Jesus era o grupo dos acusadores. Era aqueles que diziam assim, ele expulsa demônios, mas expulsa pelo poder de Beelzebul. Ele faz milagres, mas faz porque há uma entidade que usa ele. Ele faz, mas ele não é tudo isso que dizem. Ele faz, mas ele não é tudo isso que falam. E esse grupo, desculpe a expressão, mas sobra em algumas igrejas, mas sobra dentro do terreno cristão. O que mais existe dentro das igrejas, no geral, são acusadores. São aquelas pessoas que quando vê outras fazendo, elas dizem assim, não vai dar certo. Quando elas falam assim, vamos montar uma banda, não vai dar certo, ninguém toca direito. Vamos montar um grupo de gestos, não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos montar um grupo. E certa vez, obrigado irmã, Deus abençoe. E certa vez eu me perguntei, Senhor, por que é que nós gostamos tanto de acusar? E Deus me respondeu, não sei se a resposta vai agradar você, mas Ele disse, é porque é uma forma de nós nos livrarmos da responsabilidade que nós temos. Nós sabemos que todos nós somos um corpo, o corpo trabalha em conformidade. Ora, se nós somos um corpo e algum membro decreta fazer alguma coisa, eu tenho a responsabilidade de cooperar para que essa coisa seja feita. Mas quando eu coloco defeitos, quando eu coloco empecilho, eu simplesmente estou cruzando os braços e estou dizendo, eu não tenho obrigação de fazer. Acusar, colocar defeitos, é uma forma de sonegar a obrigação que eu tenho para com a igreja. É uma forma de sonegar a obrigação que eu tenho para com o reino de Deus. Então não acuse, apoie. Tem alguém dedicado, tem alguém querendo fazer alguma coisa, faça junto com ele, mas pelo amor de Deus, não tente colocar empecilhos na obra de Deus. Porque esse é um dos grandes motivos pelos quais a igreja muitas das vezes não cresce. A igreja muitas das vezes não cresce porque tem uma pedra enorme chamada murmurações e acusações impedindo o crescimento dela. E quem é que coloca essa pedra? Jesus? Quem é que coloca essa pedra? A liderança? Não, somos nós, que muitas das vezes não colocamos as nossas mãos no arado. Doeu? Calma, já vem o bálsamo. O quarto e último grupo que seguia Jesus era o grupo dos discípulos. Os discípulos, observe que era uma grande multidão, mas quando Jesus foi separar aqueles que eram discípulos, separar, vamos dizer, o joio do trigo, os fixos dos passageiros, porque a igreja é assim, igreja é que nem uma árvore, folha cai, folha vem, fruto cai, fruto nasce, é igreja, e a igreja é assim, águas vêm, águas voltam, isso é igreja, mas sempre tem aqueles que vão permanecer, porque esses a Bíblia chama de colunas da casa do Senhor. A Bíblia diz que há colunas que sustentam a casa do Senhor. Essas colunas são aqueles que ficam, são aqueles que permanecem, são aqueles que não colocam defeitos e nem sonegações para fazer a obra e o chamado que Deus colocou na vida deles. Baseado nisso, temos aqui 12, mas não vai dar para falar dos 12. Eu quero falar de apenas 4. O primeiro deles, chamado Pedro, já falando agora de identidade. Você, conhecendo Pedro, sabendo quem Pedro era, você escolheria Pedro para alguma função? Você escolheria Pedro para liderar alguma coisa? Porque observe comigo, se você leu direito, versículo de número 10, capítulo 10, versículo 12 diz, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, por que traz primeiro Pedro? O que Pedro tinha de tão especial?
Porque quando eu olho, é o apóstolo de Cristo que eu mais me identifico, por sinal. Porque quando eu olho, é difícil achar uma qualidade nesse homem. Primeiro, Pedro era discípulo de João Batista. João Batista, o próprio Jesus disse, ele foi o maior profeta de todos. O maior profeta que nunca realizou nenhum milagre. Você não vê João Batista curando. Você não vê João Batista ressuscitando defuntos, curando enfermos. Não, você não vê. João Batista é o maior profeta de todos os tempos, simplesmente porque ele fez uma profecia, que muitos outros fizeram, mas que nenhum desses outros viram essa profecia se cumprir. Isaías falou sobre o Messias, mas ele não viu o Messias nascer. Joel falou que o Messias viria e batizaria com o Espírito Santo, ele não viu isso acontecer. João Batista foi o único profeta que disse, ele vem, e viu ele vir. João Batista foi o único que disse, ele vem, e ele não disse só, ele vem, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pedro ouviu João Batista dizer isso, ele disse, eu vou seguir esse Cordeiro, agora eu vou seguir o Cordeiro. Antes eu estava seguindo o profeta, aquele que anunciava, agora eu vou seguir o Cordeiro. A primeira vez que ele vai de encontro a Jesus, ele vai seguindo os passos de Jesus, Jesus vira para Pedro e diz, por que é que vocês me seguem? E aí ele diz, Rabi, que quer dizer mestre. Quando Jesus olha para Pedro e diz, Cefas, que quer dizer Pedro. Agora, qual que era o nome de Pedro? Qual que era a antiga identidade de Pedro? Quem sabe dizer, qual que era o antigo nome de Pedro? Simão. O que significa Simão? Ouvinte. Só que esse homem não gostava muito de ouvir, não. Daqui a pouco, ele estava até ouvindo, daqui a pouco ele levantava, ô Senhor, eu não entendi muito bem essas palavras. Ele era um homem questionador. Ele ouvia, mas ele questionava. Ele ouvia, mas tudo que ele não entendia, ele colocava a pessoa em xeque. O que mais chamou a atenção de Pedro na pessoa de Jesus, é que Jesus tinha a resposta para todas as perguntas que Pedro fazia. Quando Deus chama Simão de Pedro, ele está apontando para uma coisa chamada coração. Jesus não chamou Simão de Pedro à toa. Ele estava dizendo, o seu coração é duro como uma pedra, mas fica tranquilo, daqui a 3 anos e meio, você vai estar uma nova pessoa, uma nova criatura, você vai ser transformado por esse poder que eu tenho para liberar sobre a sua vida. O seu coração é de pedra, mas essa pedra vai servir para mim. O seu coração é duro, o seu coração é ruim. Conhece alguém assim? Tem alguém na sua casa que é assim? Deixa eu dizer uma coisa, essa pedra serve, esse homem bruto, essa mulher bruta, serve para o reino de Deus. Serve. Jesus olhou para Pedro e disse, você é tudo isso, mas você serve para mim. E não só isso, você serve ainda para ser o primeiro. Porque na minha visão, liderança, ou melhor, um líder é aquele que primeiro toma atitude. É aquele que tem visão. O líder ele tem que ter 2 coisas. Primeiro, ele tem que tomar atitude. Segundo, ele tem que ter visão. Líder não fica esperando por ninguém. Líder não espera os outros fazerem. Ele sabe o que tem que fazer, ele põe a mão na massa. Ele sabe o que tem que fazer, ele faz primeiro, ele não espera por ninguém. Segundo, ele tem visão. Está todo mundo tentando fazer de uma forma que não dá certo. Ele diz, faz dessa maneira, e faz. Só que para Pedro ser seguidor de Jesus, algumas coisas teve que acontecer. Primeiro, a Bíblia diz que Pedro era um homem indouto, iletrado. Atos capítulo de número 4, versículo de número 13. Pedro era um homem iletrado. O que significa um homem letrado? Um homem que não tem letra, um homem que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem nenhum anel de doutorado no dedo, que não tem nenhuma especialidade. Aliás, ele tinha. A única especialidade de Pedro era a pesca. Mas até nessa, o infeliz fracassava de vez em quando. De vez em quando ele jogava a rede para um lado e falava, aqui vai dar peixe. Ele puxava a rede e não saía nada. Só saía sujeira. Só saía detritos. Aí Deus chegou no barco dele e falou, ô cabeça dura, joga a rede para o outro lado, vamos ver se acontece alguma coisa. Quando ele joga a rede para o outro lado, a rede sai cheia. Ele teve que fracassar. Muitas das vezes nós temos que fracassar em certas coisas. Você, para estar aqui, provavelmente você teve que fracassar em alguma coisa. Eu estou falando com pessoas que tiveram que fracassar em certas coisas para poder hoje estar aqui. Se você não tivesse chegado ao fracasso, se você não tivesse conhecido o fundo do poço, se você não tivesse conhecido o mundo que você conheceu, você não estava aqui. Não venha me dizer que você está aqui porque você é bonito, não venha me dizer que você está aqui porque você é inteligente. Não, eu sou inteligente, eu sou bom, sempre fui bom, nasci com uma áurea de anjo, com 2 asinhas nas costas. Não, você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Deus teve que ter misericórdia de você. Deus teve que ter misericórdia de você.
Muitas das vezes, o leite tem que estragar para virar queijo. O leite tem que virar coalhada para servir para alguma coisa. Mas Deus diz, não importa se é leite estragado, eu posso utilizar e posso fazer um leite novo, posso fazer uma pessoa nova na minha presença. É isso que Deus quer fazer com a sua casa, é isso que Deus quer fazer com a sua família nesta noite. Pois bem, agora observe, Pedro não somente isso, não só era iletrado, como ele era um homem sem talentos. Até hoje, a Bíblia tem 4 evangelhos. Estou tentando achar qual era o talento desse homem. Não tinha talento. Significa que Deus não escolhe ninguém pelo talento. Você acha que você está aqui na igreja servindo porque você canta bem? Você acha que você está aqui na igreja servindo porque você é inteligente, porque você prega bem, porque você tem um doutorado? Não, criatura. Você está aqui justamente porque você não serve mais para o mundo. Porque o mundo diz, você não serve para mim. Aí Deus diz, não serve? Vem para mim que serve. Eu quero, eu utilizo. E que bom que Deus escolheu pessoas sem talento. Porque talento não salva. Talento emociona, sim. Talento impressiona, sim. Mas talento não salva, talento não leva para o céu, talento não faz o fogo descer. O que faz o fogo descer na casa é uma coisa chamada unção. Sabe qual que é a diferença? Preste bastante atenção. Sabe qual é a diferença de talento para unção? Talento impressiona, talento emociona, mas só a unção despedaça todo o jugo. Isaías, capítulo 10, versículo 7, a unção despedaça todo o jugo, não é o seu talento, é a unção. Então, reverencia a unção. Segundo, a unção cura enfermidades. Tiago, capítulo 5, versículo 14, a unção cura enfermidades. Não é o seu talento que faz alguma coisa, não é o seu dom que faz alguma coisa, não é a sua eloquência, não é a sua capacidade, é a unção que Deus deu para você. E talento você pode perder, talento não é perpétuo. Os músicos aqui tiveram que treinar, tiveram que ensaiar, tiveram que estudar para tocar os instrumentos. Ninguém nasceu sabendo tocar piano. Meu sonho era tocar teclado, nunca aprendi. Meu Deus do céu, isso é difícil. Mas todos aqui tiveram que granjear os dons, granjear os talentos. Todos nós aqui, até quem canta, teve que fazer exercício, teve que ouvir muita música, apreciar muita música para poder adquirir o talento. Talento, você pode ganhar, você pode perder, você pode adquirir. Você pode simplesmente enterrar o seu dom, e enterrar o dom sem dar, pegando um gancho aqui na mensagem da nossa irmã, sem dar um enterro digno. Você pode simplesmente enterrar o seu dom, sem dar não, agora eu não quero mais, não canto mais, não prego mais, não sirvo para isso, você está enterrando o seu dom. Só que a unção, querido, que Deus depositou em você, a unção que Deus deu para você, que Deus colocou na sua vida, ninguém pode tirar. Vou repetir, ninguém tira a unção que Deus deu para você. Ela é sua e ninguém tem outra igual. Foi isso que Deus deu para Pedro. Um homem que tinha uma identidade, um homem bruto, de um homem mau, de um homem arrogante, de um homem que não sabia de nada, de repente, é o primeiro na fila dos apóstolos. Segundo, para nós corrermos. O segundo apóstolo que eu gostaria de falar é sobre João. João é interessante, porque o próprio Jesus chamou ele de Bar-Jonas, filho do trovão. Isso fazia referência ao seu temperamento. O temperamento de João era muito difícil. Certa feita ele foi com outros discípulos pregar numa aldeia, Vitor. E ele foi pregar e parece que, não sei se ele se embasbacou, gaguejou, foi pior do que eu, não sei. Só sei que as pessoas não quiseram ouvir, deram as costas. Ele voltou, mas ele voltou perturbado. Ele disse, Senhor, coloca a autoridade aqui na minha mão para mim orar, fazer descer fogo no céu e consumir essa raça ruim, e não dar ouvidos à tua palavra. Não, tem hora que dá vontade de fazer isso, tem hora que dá vontade de, eu e o Vitor, a gente entrega bíblias lá no mercado, e tem gente que rejeita, na maior cara de pau, dá vontade de você dobrar a Bíblia em duas, e dar na cabeça do sujeito. Você está oferecendo a vida, você está oferecendo a verdade, para ela rejeita a verdade, tem horas que dá vontade. Aí Deus disse, não, você não precisa disso, João. Quando você for num lugar pregar e não quiserem te dar ouvido, sacode a poeira que está nos seus pés e segue em frente, porque tem alma sedento. Da mesma maneira que eu e o Vitor, a gente entrega Bíblias e as pessoas rejeitam, tem outras que recebem com lágrimas nos olhos. Tem outras que dizem, como eu queria receber esse presente, mas é o presente que eu recebi na minha vida. Rejeita essa palavra, rejeita essa oportunidade que você tem. Eu costumo dizer lá na minha estreia não, tá bom? Eu prego assim lá também na minha igreja, tá? O que eu prego aqui, eu prego lá. Eu costumo dizer, o lugar mais valioso que existe na face da terra é um lugarzinho, ainda que sujo, ainda que todo estupefato, dentro da igreja.
essa cadeirinha que você está sentando. Esse lugarzinho, ele é mais valioso do que qualquer poltrona, do que qualquer trono de luxo, do que o trono que o rei Charles se senta, do que as cadeiras, as poltronas de ONU, da onde for. Esse lugar é muito mais valioso e muito mais cobiçado do que você imagina. Se Deus abrisse o chão aqui e mostrasse para nós o inferno, nós ouviríamos gritos de pessoas dizendo: deixa eu me assentar nessa cadeira vazia. Me dá uma outra oportunidade para ouvir a palavra. Se nós pudéssemos ver o inferno, ele diria: deixa eu trocar de lugar com ele, deixa eu trocar de lugar com ela. Ela não quer ir para o culto hoje, deixa eu ir. Mas não pode, porque a sua oportunidade já passou. Você tem o privilégio de estar no melhor lugar, no lugar mais cobiçado, no lugar mais caro que existem. Nenhuma alma no inferno diz: Deus, deixa eu me assentar no trono do rei Charles, deixa eu me assentar na cadeira do Donald Trump. Nenhuma delas dizem isso. Elas só querem um lugarzinho desse como você está. Elas só querem um quadrado desse no chão para poder sentar e ouvir a palavra, mas não podem. Porque o fogo do inferno está atormentando elas de noite e dia. Valorize esse lugar que você está. Valorize essa igreja, valorize os cultos. Que outra igreja você conhece que te dá oportunidade? Porque tem muitas igrejas aí, inclusive eu fui não falando mal, tá bom? Igrejas são bênçãos, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento e a perfeição. Mas uma vez eu fui numa igreja dessas grandes, enormes, e eu fiquei impressionado. Subiu 50 pessoas lá para cantar e eu não sabia, cada uma tinha uma voz parecida com a da Lauriette, com a do Fernandinho. Era um cantava melhor do que o outro. Aí eu fiquei pensando: mas será que uma pessoa com uma voz de taquara rachada igual a minha sobe lá para cantar? Será que uma pessoa sem anel de doutorado no dedo, será que uma pessoa sem anel de teologia sobe lá para pregar? Você tem um privilégio que outros não têm, mas você não valoriza. É só mais um culto, é só mais um dia. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai pregar, eu já sei quem que vai louvar, já estou enjoado. Eu não vou nem então pegar tão pesado, não vou nem dizer das almas que estão no inferno, porque a oportunidade deles já passou. Vá no hospital, vá numa UTI, pergunte para uma pessoa que está em estado terminal, mas que consegue falar, pergunte para ela o que você gostaria. Ela dizia: eu gostaria de uma outra oportunidade de poder fazer diferente, de estar na igreja. Sabe por que Deus escolheu João, mesmo com o temperamento, mesmo com essa identidade ruim que ele tinha? Sabe por quê? Porque João foi o único apóstolo que esteve em todos os momentos com Jesus. Sabe por que o evangelho de João é diferente? Todos os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, semelhantes. O evangelho de João é o único que é diferente dos 3, de todos. Sabe por quê? Sabe por que o evangelho de João é o único evangelho que conta histórias que os outros não contam? Porque ele viu o que os outros não viram. Ele ouviu o que os outros não ouviram, porque ele esteve em todos os momentos. Sabe por que Jesus escolheu você? Porque ele enxergou um João. Você iria passar um Getsemane, mas você estaria do lado dele. Você iria passar um Calvário, mas você iria estar do lado dele. Você iria passar tribunal do Sinédrio, você iria passar pelo tribunal de Roma, mas você estaria do lado dele. Ele viu isso. Ele diz: essa daqui não vai me abandonar. Esse daqui no momento ruim não vai me abandonar. Eu posso estar pendurado numa cruz, mas ele vai estar do lado, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Jesus viu isso em você. Jesus viu que você não iria lhe abandonar, ou abandonar ele. É por isso que Jesus te escolheu. João, ele só queria estar do lado de Jesus. Na última ceia, na ceia da Páscoa, na ceia que antecedia os momentos finais da crucificação, João, a Bíblia diz, capítulo de número 16 ou 17, se não me falha a memória de João, que João estava inclinado sobre o peito de Jesus. Havia 12 cadeiras, ele estava bem do lado. Quanto mais próximo de Cristo você se chega, mais coisas você ouve, mais mistérios são abertos do céu. Sabe por que a gente vê pouco? Sabe por que a gente vem para a igreja e não vê nada? Porque a gente busca pouco, porque a gente ora pouco. Aí a gente sai da igreja dizendo assim: mas na igreja não tem profeta, porque eu não ouvi Deus falar. Eu saí do culto, mas Deus não falou. Você que é ruim, criatura, você que não tem sensibilidade do Espírito Santo. Aí eu me lembro, sabe do que eu me lembro, Vitor? Eu me lembro de Elias quando estava na caverna, passou lá um furacão, e ele disse: Deus não está nesse furacão. Passou um fogo estridente, Deus não está nesse fogo estridente. Daqui a pouco vem um vento suave, calmo, manso. Ele diz: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Para você não precisa ter sensibilidade auditiva para você ouvir um estrondo. Não precisa.
Até eu que não tenho muito a audição desse ouvido aqui, ouço. Tá? Você não precisa ter sensibilidade auditiva para ouvir um barulho muito alto. Agora, para você ouvir uma brisa suave, para você ouvir uma voz mansa e calma, você precisa ter sensibilidade espiritual. É por isso que a gente sai do culto dizendo que Deus não falou, porque não temos sensibilidade espiritual para ouvir. Porque quando o pregador está pregando, está assim, ó. Quando o pastor ou a pastora está falando, está assim no telefone. Ou então está preocupado, quanto que será que está o jogo? Será que o Corinthians está ganhando, o Palmeiras está ganhando? Como é que está o capítulo final da novela? A gente está com a nossa mente lá fora. O corpo está aqui dentro, mas a mente está lá fora. Não adianta entrar com o seu corpo se a sua alma e o seu espírito não entram abertos para adorar a Deus nesse lugar. Não adianta. Você só está ocupando o lugar de alguém que poderia estar adorando. Mas quem sabe, Deus, através dessa palavra, não renove seu coração nessa noite. E você saia daqui valorizando esse lugarzinho pequeno, esse lugarzinho apertado que você tem, mas ele é mais valioso do que você pode imaginar. Aleluia, Jesus. Esse é João. Meu Deus, olha a hora. Eu quero falar do terceiro, são 4. Um terceiro. O terceiro deles que me chamou a atenção é um camarada chamado Mateus. Alguém já ouviu falar do Mateus? Sabe qual que era a profissão do Mateus? Como é que é? Rapaz, vocês estão melhor do que os irmãos lá da minha igreja, hein? Eu perguntei, fiquei meia hora esperando e ninguém respondeu. Falaram tudo quanto é a profissão, advogado, pobre, mas ninguém falou cobrador de imposto. Pois é, você sabia que cobrador de imposto era uma das profissões mais lucrativas daquela época? Porque para um judeu ser cobrador de imposto, primeiro, ele precisava estudar em Roma, economia. Ele precisava estudar matemática. Quando ele voltava, ele recebia uma autorização do governo de Roma para coletar impostos. É por isso que os publicanos eram tão odiados. Eles tinham dinheiro, eles tinham uma boa casa, eles tinham o que viver e o que abastecer outras pessoas, mas eles não tinham respeito da sociedade. Quem aqui já assistiu aquela série The Chosen? Eu só assisti os primeiros capítulos porque eu não tenho paciência de acompanhar a série. Eu acompanho 2 capítulos, enjoo, esqueço. Mas eu cheguei até essa parte do Mateus, e é interessante que na série, quando ele está voltando para casa, quando ele está andando pela rua, ele está debaixo de uma lona de carroceria. Ele está voltando numa carroceria debaixo de uma lona. Por quê? Porque ele não podia andar na rua como eu e você anda, com medo dos xingamentos, das pessoas chamarem ele de publicanes, porque essa era a forma que os judeus tratavam os publicanos, chamavam de publicanes, público, canes, cães públicos. Sabe qual era o nome carinhoso que os moradores chamavam ele? Cachorros. Tinha dinheiro, mas não tinha respeito de ninguém. Tinha dinheiro, mas era odiado pelo seu próprio povo. Que bela identidade, hein? Que bela identidade esse homem tinha. Aí eu entendo por que quando Jesus disse, Levi, segue-me, ele não pensou 2 vezes. Ele estava sentado, ele simplesmente levantou e falou, é agora, vou te seguir. Porque ele estava cansado daquela vida. Ele percebeu que aquela vida não valia a pena. No começo parecia um sonho, vou ter muito dinheiro, vou ter muita riqueza, você assentar nas primeiras cadeiras, mas o que ele recebeu foi exatamente o contrário, porque o diabo é assim, o mundo é assim, ele te ilude. Eu acho engraçado que a gente tem uma ideia, a gente acha que assim, aqui nós estamos num conto de fadas, num paraíso. O culto acabou, saímos daquela porta para fora, voltamos à realidade. Voltamos ao mundo real. Não, o mundo real é aqui. Esse é o mundo real. Lá fora é o mundo de ilusões baratas que o inimigo te ilude e coloca diante dos seus olhos e você acredita. Você acredita que aquilo é real, você acredita que aquilo que o diabo põe nas suas mãos não é real. Real é o que está acontecendo aqui. Há anjos nesse lugar, há o Espírito Santo nesse lugar. Isso daqui é o mundo real. Isso daqui é o que vale a pena. Isso daqui é a riqueza que vale a pena. Só que depois que Mateus, ele começa a seguir Jesus, a sua identidade obviamente tem que ser trocada. Provavelmente ele perdeu muito lucro, perdeu muito dinheiro, entregou a sua carteirinha para Roma e falou, eu não cobro mais impostos agora, eu não vou mais ser um ladrão, ser um vendilhão. E você sabe por que muitos cobradores de impostos cobravam a mais? Porque se você, nas suas contas, na sua matemática, subtraísse alguma coisa para Roma, a sua cabeça rolava. Roma não aceitava débitos.
Roma não aceitava ser roubada. A sua cabeça simplesmente, você estava roubando Roma. Roma pode roubar, pode ser roubada e matar, fica tranquilo. Agora a igreja... Por isso que ele não aguentava mais aquela vida. Ele entregou a sua carteirinha e começou uma nova vida com Cristo. Resultado, tornou-se um dos apóstolos de Cristo. Você acha que isso é pouco? Você acha que é pouco estar aqui e ser discípulo de Jesus? Para finalizar, esse aqui, ai meu Deus do céu, esse aqui vai ser pesado. Vou até ler de novo. Capítulo de número 10. Esse aqui vai doer um pouquinho, tá bom? Mas fica tranquilo. Me chamou porque quis, Vitor. Eu não pedi para vir, você me chamou porque quis. O último na lista, quem que é? Por favor, alguém leia. O último na lista. Versículo de número 4. Simão, cananita e... Quem? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Todo mundo sabe o que Judas fazia, não sabia? Todo mundo aqui sabe. Judas, ele trabalhava na administração da igreja. Ele era o que nós chamamos, pelo menos eu sou assembleiano, na Assembleia de Deus, nós chamamos de tesoureiro. Ele era o tesoureiro, só que ele não era qualquer tesoureiro não. Ele, passava a mão no dinheiro. Jesus sabia sim ou não? Os únicos inocentes eram os apóstolos, porque eles só foram descobrir quem era Judas depois da traição. O único que sabia era... Agora, por que Jesus, sabendo do que Judas fazia, escolheu justamente Judas para essa função? Aí você vai entender o seu talento. Os teólogos divergem, tá bom? Vou deixar bem claro para depois não sair, o pregador pregou heresia. Não encontrei isso na Bíblia. Os teólogos divergem. Mas muitos dizem que Judas era um homem muito estudado. Ele estudou fora de Israel. E naquela época, a educação era diferente da educação que é dada para nós hoje. A educação que é dada para nós hoje, ela é baseada nos ensinos sociais, nas chamadas ciências humanas. A gente aprende português, história, geografia e por aí vai. Na antiguidade, isso vem desde a Grécia. A educação era baseada nas ciências exatas. Ela era assentada sobre as ciências exatas. Então, primeiro, quando você chegava na escola, você aprendia aritmética, geometria, você aprendia formas e números. Se nós fôssemos em Atenas, lá na Grécia, e chegássemos na escola de Platão, na academia de Platão, segundo os historiadores, havia uma inscrição bem na entrada dizendo assim: não entre aqui se você é ignorante em geometria. Porque, primeiro, você precisava ter esse conhecimento em matemática e geometria para poder você iniciar nos outros ensinamentos. Então, ora, se Judas Iscariotes estudou todas essas coisas, o homem mais preparado para aquela função era ele. O homem até mais preparado do que Levi, acredito. O homem mais preparado para aquela função é ele. O homem tem talento para números. E se você tira uma pessoa que tem talento para uma coisa, para uma outra função, sabe o que pode acontecer? Ela não consegue desenvolver a outra função, porque o talento dela é aquele. Aí fica a pergunta: mas Jesus errou de ter escolhido Judas então, porque ele roubava o povo. Não. Isso acontece muito na igreja, né? De vez em quando o pastor coloca alguém na frente de um trabalho, aí essa pessoa, por algum motivo, ela fracassa ou acontece alguma coisa, aí começa o burburinho na igreja. Mas o pastor errou de ter colocado fulano de tal, mas o pastor errou de ter colocado a fulana nessa posição. Querido, a igreja não tem culpa se o seu talento não condiz com o seu caráter. Líder que é líder, observa. Opa, aquele fulano ali tem talento para músico. Aquela tem talento para trazer a palavra. Aquele tem... E a igreja coloca. Esse é o seu talento. A igreja não vai desprezar, porque isso faz parte da sua identidade. A identidade é aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você é, aquilo que você diz, aquilo que você acredita. Isso é a sua identidade. Deus não vai subtrair simplesmente os seus talentos e os seus dons só para amoldar-se, não. Esse era o talento de Judas. Jesus colocou ele no lugar que ele tinha oportunidade de ser útil. Quando o pastor designa alguém para alguma função, é porque ele está dizendo: você vai ser útil para essa função. Eu preciso de você nessa função. Agora, a igreja não tem culpa se o seu talento não condiz com o seu caráter, porque talento e caráter são duas coisas diferentes. Mas glória a Deus, meu Pai, que mesmo a gente errando, Deus ainda dá a oportunidade do arrependimento. Deus deu a oportunidade de arrependimento para Judas.
Irmãos, eu fico às vezes para não acreditar de alguns pregando assim, não, mas Judas, querendo ou não querendo, ele já estava predestinado para ter. Não estava! Isso foi escolha dele. Foi ele que quis entregar Jesus. E mesmo assim, Jesus ainda deu a oportunidade. Em que momento, pregador, presbítero, Deus deu a oportunidade, Jesus deu a oportunidade para Judas de arrependimento? Lembra na ceia? Estavam todos reunidos. E aí Jesus disse assim, um de vós vão me trair. Aí todo mundo, hã? Quem? Aí Pedro, ô João, pergunta aí para ele quem é aí, vê se ele fala. Aí João, Senhor, quem é que vai trair o Senhor? Aí ele diz assim, aquele em que eu molhar o bocado e entregar, esse é que vai me trair. Só que parece que ninguém prestou atenção nesse momento. Querido, a última ceia, eles estavam numa coisa chamada Santa Ceia. Aqui vocês têm Santa Ceia, né? Lá também. Você já percebeu que quando é na Santa Ceia, você primeiro toma o vinho, você primeiro come o pão e depois toma o vinho? Já percebeu que é os dois separados? Que não pode ser os dois juntos? Você não pode pegar o pão, colocar na boca e... Por que não pode? Porque os dois elementos não podem se misturar. O que significa o vinho? Sangue de Cristo. E o que significa o pão? Vou perguntar, antes ou depois da cruz? Porque antes da cruz, o sangue estava todo com Jesus. Ele não tinha derramado seu sangue ainda. Mas depois da cruz, o seu sangue foi separado do seu corpo. É por isso que o cálice tem que ser servido separado do pão. Porque um representa o sangue, outro representa o corpo. Depois da cruz, separado. Você não pode misturar os dois. Agora, quando Jesus faz isso aqui, ele pega o pão e molha no cálice e entrega para Judas, ele estava dizendo, Judas, eu ainda não fui para a cruz. Dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você voltar atrás. Dá tempo de você desistir dessa loucura que você está para fazer. Se arrependa, Judas, ele fez o apelo. Aos 45 do segundo, aliás, aos 5 minutos, os acréscimos dos 45 do segundo tempo, ele fez o apelo. Ele disse, dá tempo, é a sua última chance, é a sua última oportunidade, Judas. Eu ainda não fui para a cruz. Mas a partir do momento que ele pega aquele pão, molhado no vinho, ele está recebendo o corpo de Cristo vivo para entregar para a morte. Judas errou, Jesus sabia do erro dele, mas no último momento ele deu a oportunidade de arrependimento, mas ele não quis. Pior! Depois que Jesus já tinha ido para a cruz, a Bíblia diz que bate uma coisa chamada ressentimento, arrependimento. Tem 3 personagens que me chamam a atenção. Pastor, eu já termino, tá bom? Tem 3 personagens, eu termino aqui em nome de Jesus, que me chamam a atenção, na crucificação de Jesus. Primeiro, Pilatos. Quando Jesus é apresentado diante de Pilatos, Pilatos não encontra acusação, não encontra nada para julgar Jesus, sabe o que ele faz? Eu vou entregar isso daí na mão de vocês, mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho culpa, viu? Não tenho culpa, aí é com vocês. Traz um copo d'água, uma bacia d'água aí para mim. Ele lava as mãos porque ele sabe que isso significa muito para os judeus. Os judeus, quando queriam dizer que não tinha culpa de água, eles simplesmente lavavam as mãos. Não tenho culpa, estou limpo. Era isso que eles estavam querendo dizer. Não tenho culpa do sangue deste homem. Como se ele quisesse dizer assim, esse daí não está morrendo por mim não. Está morrendo por vocês, mas por mim não. Ele quis se excusar da culpa. Nosso problema é que quando a gente comete um erro, a gente quer se inocentar. Não, eu cometi porque eu estava sob coação, ou porque eu estava sob uma tentação muito grande, ou porque eu estava 500 dias em abstinência, por isso que eu errei. Não, você errou porque você quis. Não seja Pilatos, não tente lavar as mãos da culpa que você tem. Aí tem um segundo, Pedro, que cometeu um erro pior, ou talvez da mesma proporção que Pilatos. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus ainda avisando o miserável, você vai me negar, toma cuidado. Ele ainda negou 3 vezes. O arrependimento bateu, o arrependimento veio. Sabe o que ele fez quando o arrependimento veio? Ele foi para o monte, foi orar, foi dizer, Senhor, me perdoa. Quando os outros apóstolos estavam todos reunidos, que Jesus já tinha ressuscitado, que as mulheres foram visitar o túmulo, e aquelas mulheres voltaram dizendo, olha, Jesus ressuscitou. Agora, quando o anjo aparece para aquelas mulheres, ele diz o seguinte, vai aos apóstolos e a Pedro. Esse a Pedro significa muito. Esse a Pedro queria dizer, fala para ele que eu perdoei ele. Fala para ele que ele não precisa fazer nenhuma besteira. Fala para ele que ele pode voltar, mesmo depois de ter negado 3 vezes. Pode falar que ele pode voltar, que ele está perdoado, porque eu tenho obra na vida dele. Agora Judas não soube lidar com o sentimento de culpa. Ele amarrou uma corda no pescoço e foi se pendurar. Sabe por quê?
porque o ressentimento e a culpa estava corroendo ele. Ele acreditou que não havia mais perdão para o pecado dele. E se Judas tivesse voltado? E se Judas tivesse se ajoelhado perante os pés do Senhor e disse: Senhor, me perdoa, o que eu fiz foi muito grave, mas me perdoa. E se ele tivesse voltado? Talvez eu estou falando para alguém aqui que fala: mas eu já fiz, já foi, não tenho mais perdão, acho que eu vou. Não! Deus está te dando a oportunidade. Ele está dizendo: arrependa-se, volte, porque ainda tem perdão. Eu quero mudar a sua identidade, eu quero mudar o seu caráter, eu quero mudar a sua personalidade. Tem coisas extraordinárias que eu quero fazer na sua vida, mas por favor, não cometa a mesma loucura de Judas. Eu não vou cometer suicídio espiritual. É quando você diz assim: não, eu não sirvo para isso mesmo. Eu já dei, perdão querido, desculpa, eu já dei inúmeras provas de que não sirvo para isso, porque toda vez que eu começo eu acabo caindo. Caia 200 vezes, mas levante. É melhor chegar no céu cambaleando, rolando, plantando cambalhota, mas chegar, do que chegar de Camaro amarelo e ir direto para o inferno. Quando chegar perto, ops, tem uma rampa aqui, foi para o inferno. Ninguém aqui é perfeito. O pastor aqui já perguntou: tem alguém aqui perfeito? Tem alguém aqui perfeito? Não, né? Todo mundo aqui é cheio de defeito. Todo mundo aqui é cheio de problema. Todo mundo aqui é cheio de tentações. Só que Deus está te dando uma oportunidade. Ele está molhando o pão no cálice, dizendo: eu ainda não comecei o julgamento final. Eu ainda não toquei a última trombeta. Dá tempo de se arrepender, dá tempo de voltar, porque eu quero mudar a sua identidade. Já foi. Quantos recebem esta palavra? Aplauda ao Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Fica de pé, amém? São horas importantes, né? A gente não está